eu espero que vocês estejam bem e eu quero convidar vocês para dar continuidade aos nossos estudos. Nós temos falado sobre os atributos comunicáveis de Deus, né, nessa segunda etapa, e a gente está na reta final já do nosso estudo. Então, espero que você esteja aproveitando aí, porque a gente está chegando ao fim. A gente tem falado então sobre os atributos comunicáveis de Deus, nós já falamos sobre espiritualidade, sabedoria, sobre o amor, sobre a bondade, sobre a graça, sobre a santidade, né, de Deus. E na semana passada nós falamos sobre a ordem e paz como um dos atributos de Deus, que Deus é um Deus de paz e de ordem, e nós somos convidadas então a buscar nele a paz e a ordem para as nossas bagunças, sejam elas emocionais, familiares, financeiras, o que está bagunçado? Nós temos um Deus que tem condições de colocar isso tudo em paz dentro de nós, nos seus devidos lugares. Hoje nós vamos falar sobre retidão e justiça como um atributo comunicável de Deus. Deus é justo e é também para a gente o parâmetro definitivo do que é justo. Ele é o parâmetro definitivo do que é amor, do que é santidade e também do que é justiça. Quando a gente pensa no que é justiça, a gente precisa entender que Deus é o único que é justiça na sua plenitude também. Ele é o único que sabe fazer justiça com perfeição. Justo és, Senhor, e retas são as suas ordenanças. É isso que nos diz o salmista lá no Salmo 119. No Salmo 11, ele nos fala assim: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Deus é justo, minhas irmãs, mas nós estamos vivendo num mundo que é injusto, um mundo ímpio, cheio de pecado. E isso pode minar muitas vezes a nossa noção desse atributo de Deus. Porque mesmo sendo cristãos, nós somos acometidos de injustiça. E qual é a resposta que nós temos então para isso? A resposta que nós temos é que o nosso Deus é um Deus justo e por isso ele julgará a terra. Deus é juiz sobre tudo e nisso está a nossa esperança, apesar de toda a injustiça que venha nos atingir. Semanas atrás, Davi falou sobre a autoridade de Jesus na sua vinda, né? E ele falou que Jesus recebe, então, a autoridade para julgar a terra. As nossas obras, se nós aceitamos ou rejeitamos Jesus, tudo isso será julgado. O que nos fala bastante sobre isso é Apocalipse, né? No capítulo 20, o versículo 12 e o versículo 13, vai nos falar que a visão de João, que ele vê os mortos diante do trono de Deus e que livros começam a ser abertos. Então ele fala assim, que os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E ele continua falando que o mar entrega os seus mortos e que o Hades entrega os seus mortos e que cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, Apocalipse bate bastante nessa tecla de que haverá um julgamento, de que Deus será juiz sobre todas as coisas, é Ele que vai dizer o que nós merecemos, o que o mundo merece. Deus é o juiz perfeito, nós podemos ter a certeza de justiça em Cristo e a certeza de justiça no nosso Deus. Mas também é preciso humildade e temor quando a gente olha para esse atributo, porque muitas vezes nós olhamos para a vida e temos a sensação de que Deus está sendo injusto. E isso pode ter a ver com a nossa... Na verdade, pode ter a ver, não. Tem a ver com a nossa incapacidade de ver as coisas na sua totalidade. Nós não somos Deus, nós não temos como entender tudo o que está acontecendo. Mas isso é um sentimento errado, nós não podemos alimentar esse sentimento. Deus nunca é injusto. Deus é santo e é justo, ele não falha e ele tem caminhos perfeitos para nós. Não necessariamente para garantir que a gente viva feliz e alegre, mas principalmente para completar o plano que ele tem para a nossa vida. E nem sempre a gente vai entender plenamente tudo o que acontece. E é por isso que nós temos a fé. A fé é o que nos mantém certos de que nós temos um juiz que é justo, de que nada foge aos olhos de Deus, de que se nós não obtivermos justiça, ele fará justiça por nós em muitas coisas. A justiça de Deus nos é comunicada porque nós somos alvo dessa justiça. Deus é o santo juiz que nos julgará, mas ele também nos dá condições de andar em justiça, em retidão, como filhos de Deus. Ele então nos dá essa possibilidade. Porque diante de um Deus santo e justo, pense comigo, o pecado merece o quê? Punição, não é isso? Paulo nos fala isso lá na carta aos Romanos, no capítulo 6, quando ele fala que o salário da morte é o quê? O salário do pecado é o quê? A morte, né? É isso que ele nos fala. Então, Jesus fez justiça tomando sobre si os nossos pecados. Então, nós merecíamos a morte, mas agora nós podemos ter vida eterna por meio de Cristo. Heber Campos, ele fala assim que porque Deus é um Deus justo, ele tem que punir o pecado. E porque ele é um Deus de amor, ele providenciou um substituto para receber punição no lugar dos pecadores.
Isso deve gerar muita gratidão no nosso coração, e nos gerar muitas reflexões sobre o favor imerecido que nós recebemos realmente. A justiça de Deus precisa refinar o nosso senso de justiça e precisa também nos fazer odiar o pecado. Não faz sentido a gente receber a justiça de Deus, mas continuar andando na causa, naquilo que foi, que levou Jesus à cruz. Então, se nós nos aproximarmos mais de Deus, mais a nossa noção de justiça será mudada e mais justos nós seremos. E quando nós tivermos que comparecer finalmente diante do trono de Deus, nós seremos considerados justos, imperfeitos, mais justos. E é isso que importa. A gente precisa trabalhar essa nossa noção de justiça e de quanto essa justiça realmente habita em nós. Será que nós temos sido compatíveis com o nosso Pai, que é um Deus de justiça, um Deus justo, né? O autor de Hebreus nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz, que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção dos corações. A palavra de Deus não serve só para nos trazer conhecimento, serve para trazer a noção de justiça de Deus. Se as intenções, se o que move o nosso coração está de acordo com aquilo que é da vontade de Deus ou não. A justiça de Deus está sobre todos nós, cristãos e não cristãos. As nossas obras, as nossas motivações, tudo que esteve em secreto no nosso coração, minhas irmãs, virá à tona diante do grande juiz. E a pergunta é: como é que Deus nos achará? Crer num Deus justo é usufruir da esperança de que nada vai fugir dos seus olhos. Deus está vendo todas as coisas. Toda a injustiça que nós sofremos será julgada por Deus. Mas tudo que esteve também ao nosso alcance fazer para a glória de Deus e nós não fizemos, também vai ser julgado. E é por isso que eu te convido essa semana a se perguntar: se Jesus voltasse hoje, como é que ele te encontraria? Como é que está o seu coração, as suas motivações, a sua vida? A gente precisa refletir sobre essas coisas, né? Nós ainda temos tempo, ainda é tempo. Então, que Deus nos ajude a ser justos, tendo nosso Deus como referência de justiça. Que a gente não se baseie na nossa própria justiça, mas entenda que Deus é a nossa referência. Isso vai mudar a nossa vida e vai nos tornar mais justos. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima semana.